Bom dia, galera. Estamos aqui de novo para falar dessa vez sobre segmentos no transporte rodoviário de cargas, né? Esse é um assunto bastante interessante aí também, né? Como todos os outros. Nessa aula aqui eu quero abordar como separar a segmentação de transporte e o objetivo, né, principal dessa segmentação, né, é entender como, né, os clientes eles estão comportados dentro desse segmento. E um outro ponto também é atender, de certa forma, atender a legislação. Então aqui a gente vai ver, tentar unir, né, cliente com legislação para atender dentro de uma atividade, né? Então vamos entender um pouquinho, né, para a gente entender o que é segmentação. O que é a segmentação de mercado? A segmentação do mercado ela é utilizada pelo marketing na definição da sua estratégia, né, ao identificar o seu mercado-alvo. Então, segmentar o mercado significa dividi-lo, ou seja, os consumidores são agrupados por segmentos com características, necessidades e preferências homogêneas. E assim as empresas elas poderão identificar e privilegiar um ou vários segmentos de acordo com a sua gama de produtos, né? Essa aqui é a visão do marketing. Então, de acordo com Richel e Lima, segmentar é uma forma de subdividir um mercado amplo em parcelas menores, com necessidades e desejos semelhantes, para assim formular estratégias de marketing e venda. Então, a segmentação ela pode obedecer diversos critérios. Dentre os mais comuns, né, adotados por empresas para a segmentação do consumidor final, elas podem destacar, né, segmentar por socioeconômico, demográfico, psicográfico, comportamentais, consumidores direcionados internamente, consumidores direcionados pela necessidade, consumidores direcionados externamente. Então a empresa, quando ela vai segmentar o mercado, isso do ponto de vista, né, do marketing, né, um grupo de especialistas aí, eles definem qual que é a melhor forma de segmentar os clientes e aí eles trabalham, né, os clientes de acordo, né, com esses aspectos aí, né, esses destaques, né, que a gente viu, e eles definem, né, e aí eles definem a partir disso estratégias, né, para alcançar esses clientes. Então os segmentos eles geralmente são identificados a partir de duas correntes. Na primeira, através das características dos consumidores, independentemente do produto. Então, eles utilizam-se de variáveis geográficas, demográficas e psicográficas. E na segunda, a identificação é feita por meio das respostas do consumidor diante do produto com benefícios procurados, ocasiões de uso e lealdade à marca. Uma vez segmentado o mercado, é hora de oferecer o produto adequado e encontrar o posicionamento correto. Então aqui, o que a gente tem é uma proposta de segmentação. Eu quero pedir que ninguém, né, para vocês não levar à risca esse segmento. Porque como a gente viu, o segmento do marketing, né, quando a empresa ela tem um trabalho de marketing, ele pode seguir outros caminhos, ele pode buscar outras fontes, outras vertentes, outros meios de segmentar. Essa segmentação aqui é uma das formas, né? Então, sendo essa uma das formas, não vamos com cautela, vamos ver se ela é adequada para a empresa que a gente está atuando e trabalhando ou deseja implantar. Mas também, né, por outro lado, uma segmentação que ela tem, de certa maneira, ela busca alcançar, né, atender tanto o cliente como uma legislação ou tipo de operação. Então aqui a gente tem a carga lotação ou carga seca, né, a carga fracionada, container, produtos químicos, carga excedente, transporte de veículo, têxtil, alimentos e bebida, farmacêutico, frigorífico, animais vivos, grãos, líquidos, vidro, eletroeletrônico.
Cada um desses segmentos ele tem particularidades que diferentes, né, dos outros, particularidades que não tem como atender pensando no todo. É preciso pensar nesse segmento e atender pelo próprio segmento, né? A gente não consegue, por exemplo, pegar uma carga lotação e procurar atender fracionado. Não pode atender container da mesma maneira que atende lotação. A gente não pode transportar grão como carga lotação, né? Apesar de ser, né, o conceito de lotar o caminhão, no conceito que a gente quer passar aqui, a carga lotação aqui ela tende a ser diferente de transporte de grãos. A gente não pode transportar vidros, né, da mesma forma que transporta têxtil. Eletroeletrônico também tem suas exigências para transporte. Então, quando a gente olha, né, a ideia de olhar para esses segmentos aqui, definir uma estratégia de atender clientes, né, que transportem ou que peçam serviços de transporte dentro desses segmentos. Eu vou explicar agora, né, 2 ou 3 desses segmentos, para não alongar muito, né? Vamos falar sobre 2 ou 3 segmentos, para exemplificar aí como eles trabalham. Depois, a gente pode, aí, dentro das atividades da empresa, procurar aprimorar esses segmentos aí, se a empresa trabalha, se a empresa deseja trabalhar. Então, aqui começando com carga lotação, né, ou carga seca, o que ela caracteriza-se como, né? Ela é caracterizada por um carregamento, transferência e um descarregamento, né, que envolve apenas um veículo. A transferência do ponto A ao ponto B. A gente já falou nos vídeos anteriores, né, um pouco sobre transferência, que é a parte que desloca a carga, né, do comprador até do vendedor até o comprador, e assim se caracteriza a transferência, né, transfere a mercadoria do ponto A ao ponto B, que é o transporte, né, em si. O veículo ele é dedicado, então isso né, ele transportará exclusivamente a carga do tomador do frete, né, contratante. Caso não for o veículo dedicado, a gente pode... Aí é considerado outro tipo de segmento, né? Pode considerar outro tipo de segmento, embora seja o mesmo veículo. A carga lotação é um segmento que transporta todos os produtos que não são transportados nos demais segmentos. Ela carrega basicamente qualquer tipo de produto que não gere algum excesso lateral ou no comprimento, né, nem de altura ou peso. É um segmento com presença forte de transportadores autônomos. E para atuar nesse segmento, a transportadora ela deve ter CNPJ, seguro, RCTRC e estar cadastrada na NTT. O caminhão precisa estar com revisão preventiva em dia, documentação, né, a RNTRC em dia, e o motorista precisa estar habilitado e ser confiável através de comprovação. Deve-se fazer a amarração de carga e observar a lei da balança. Então, é um dos segmentos que, olhando do ponto de vista de exigências, é um dos segmentos mais fáceis, né, ou mais, eu diria, mais convidativo para entrar. É a porta de entrada aí do transporte. Porque saindo desse segmento, a gente vai ver que começam a vir particularidades. Então, esse segmento, sendo a porta de entrada, é só o motorista ali cumprir poucas exigências e ele já começa. Os outros segmentos, eles têm que cumprir essas exigências e mais algumas. A carga lotação, né, ou carga seca, ela tem uma grande... né, de acordo com a resolução do número 210, ela estabelece os limites de peso e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres e dá outras providências. No artigo 1º, as dimensões autorizadas para veículo com ou sem carga são as seguintes: a largura máxima de 2,60 externa, a altura máxima 4,40 externa também, do solo até a parte extrema do alto, né, da carga,
como a gente já viu aqui atrás, né, numa outra aula e no outro vídeo. E o comprimento total, se for para veículo não articulado, que é os caminhões truque, né, toco, é o máximo de 14 metros. E veículo não articulado de transporte coletivo urbano de passageiro, que possui um terceiro eixo de apoio direcional, eles devem ter um máximo de 15 metros. Veículo articulado de transporte coletivo de passageiro, máximo de 18,60 metros. E veículo articulado com 2 unidades do tipo caminhão-trator e semi-reboque, máximo de 18,60 metros. É por aqui, né, por causa disso, que a gente vê as carretas de 12,40 metros, né, de comprimento. A carreta pode até um pouquinho mais, mas ela, para alcançar, atender a legislação aqui, ela não pode passar de 18,60. Então é muito comum a gente ver essa carreta padrão aí de 18,40, 18,50. Passando disso, né, ela corre o risco de ultrapassar aí os 18,60. E aí tem que trabalhar, não é impedido, né? O caminhoneiro não vai ser impedido de trabalhar, mas ele tem que atender umas legislações específicas para esse tipo, né, de veículo que é mais alongado. E aí o custo aumenta, é preciso ter mais objetivo também para a necessidade do veículo. Tudo é uma questão de se pensar aí se vale a pena. A carga fracionada, ela caracteriza-se por coleta, transferência e entrega. Então, há no mínimo 2 carregamentos e 2 descarregamentos, e envolve pelo menos 3 veículos. O primeiro veículo, né, é a coleta, né? É um veículo pequeno, geralmente vai ser uma caminhonete, 3/4 talvez, pensando no veículo urbano de carga, porque vai fazer coleta num centro urbano. Ele vai trazer isso tudo para o armazém da empresa. Ali eles vão separar, vão fazer uma triagem, vão colocar empilhar carga para destinos diferentes. Encosta um caminhão maior, carreta, geralmente, né, um semi-reboque grande, um baú. E esse caminhão é carregado e se desloca, né, do ponto A ao ponto B. No ponto B é descarregado o caminhão. E um caminhão menor, ele vai sair fazendo as entregas. Então aqui percebe que do ponto C, onde acontece o primeiro carregamento, ele vai até o armazém e acontece um descarregamento. Aí do armazém ele carrega novamente para a carreta, o segundo carregamento. E do ponto B ele descarrega a carreta de novo para fazer um outro carregamento, né, no veículo menor. Então, por isso que ele tem uma diferença aí da carga lotação que a gente viu, né? Ele envolve um serviço diferente, envolve mais pessoas, envolve mais estrutura da empresa. Os produtos do contratante do serviço de frete são transportados juntamente com produtos de outros contratantes. Como vantagem, temos que os custos operacionais são divididos entre as diversas coletas e entregas e, consequentemente, o frete peso fica mais baixo do que na carga lotação. Então, assim, a carga lotação, quando o cliente contrata, ele paga a viagem inteira sozinho. Quando ele contrata um fracionado, ele paga só uma fração desse frete. Para o transportador em si, o dono do caminhão, o custo é o mesmo, né? Não altera o custo para o transportador. Mas para o contratante do frete, para o tomador de serviço, ele altera o preço de compra, né, do frete. Ele altera o frete peso, porque ele não vai pagar o caminhão inteiro, ele vai pagar só uma fração da carroceria que o seu veículo está sendo utilizado. E isso aí, dependendo do tipo de carga, é vantajoso, né, para quem está tomando frete. Tem situações aí, né, que não tem, é necessário, né, e é melhor, né, mais adequado que seja um veículo dedicado, né, daí é necessário utilizar a carga lotação. Nesse segmento, a transportadora deve ter uma base própria ou base de terceiro próxima a cada endereço de coleta e entrega para realizar os respectivos serviços e fazer a triagem da carga.
A presença de autônomo na transferência é grande, embora as transportadoras são agressivas no uso de frota própria. Nem sempre será possível amarrar a carga devido às diversas dimensões do produto. Neste caso, a carga deve ser estufada dentro de baús para evitar acidentes e avarias. Por que a presença de autônomo é forte, mas ela não é tão forte como a carga lotação? Porque, nesse caso, como as rotas tendem a ser mais fixas, torna talvez até mais barato, né, manter aí a transportadora, manter caminhão próprio. Mas isso aí tudo é uma questão de estratégia da empresa. A gente não vou entrar muito nessa questão aqui agora. A carga fracionada, ela, pela resolução 210, né, ela estabelece os mesmos critérios da carga lotação, né, a largura de 2,60, a altura máxima de 4,40, e o comprimento total para caminhões aí de 14 metros, e para caminhões articulados, aí, o conjunto, né, o cavalo trator mais semi-reboque, de 18,60 metros. Aqui a gente vê também bastante caminhão baú, né, semi-reboque baú maior do que os 12,60, do que os 12 metros e 40 aí que a gente tinha comentado da carga lotação. Então eles podem circular, né? Eles vão pedir autorização aí para o órgão competente e vão conseguir circular. Mas se torna vantajoso aí porque aumenta, né, o custo para manter esse veículo, o custo com licença, mas pelo critério da carga, quem transporta, se torna mais barato, né, para ser mais competitivo. Então, aqui é vantajoso, né, aumentar o custo para ter uma carreta, né, um semi-reboque maior. No transporte de container, ele caracteriza-se pelo carregamento do container, transferência, aguardo da desova do container e devolução do container no local do carregamento, ou outro indicado pelo embarcador. Há no mínimo um carregamento e um descarregamento e envolve pelo menos um veículo. Então, ele também vai deslocar a carga do ponto A ao ponto B, né, como acontece na carga lotação. Só que o transporte de container ele não deve ser confundido com a carga que o container contém. Porém, o container é responsável pela carga contida no container. Então, o que acontece? O transportador, ele transporta o container. Ele é contratado para transportar o container, porém, a mercadoria que está dentro do container ela vai ser levada também. Só que no termo de container não deve ser confundido até certo ponto. De um ponto para frente, né, quando entra na fiscalização, tudo, aí sim é considerado a carga. Por que nesse termo tem que se diferenciar container da mercadoria que está dentro? Porque quando a gente fala em transporte de container, a gente está falando que tem que ter uma legislação específica para transportar o container, uma legislação diferente dos outros segmentos de transporte que a gente viu até agora. Então, se a gente não observar isso, a gente acaba transportando com o caminhão inadequado e é sujeito a multa aí, né, pela polícia ou qualquer órgão de trânsito. Esse segmento, né, ele exige que o veículo transportador tenha dispositivo com trave de segurança e, dependendo da altura do container, tem que ser emitido uma ET. Devido ao custo de retorno do container, pode ser inviável transportar uma carga containerizada para longas distâncias, podendo, nesses casos, ser mais econômica transbordar a carga para um veículo de transporte terrestre. Então, também isso aí é uma análise que precisa ser feita aí pelo contratante, pelo transportador, os dois em conjunto, para reduzir os custos. O que chama atenção aqui no transporte de container é que existe vários tamanhos de container dentro do padrão, né? O container ele tem um padrão aí de 40 pés, 20 pés ou 10 pés. 10 pés não é comum, é raro ser visto. Mas o que chama atenção é na altura tem dois tipos de container, um mais alto e um mais baixo. Esse container mais alto, ele pode obrigar o transportador a transportar com ET. Já, né, isso tem uma NBR que define as alturas dos containers. Já tem um container, né, com o container flat rack para carregar cargas excedentes. Bom, não vamos entrar muito nesses termos aqui, só um apontamento aí para chamar a curiosidade aí
de vocês. A resolução número 564 de 2015 do CONTRAN, ela fixa os requisitos de segurança para a circulação de veículos transportadores de contêiner, né? Então, o artigo 5º, ele... Para circularem nas... Diz, né? O artigo 5º diz que para circularem nas vias, os veículos deverão ter afixado em sua estrutura uma plaqueta ou selo de identificação, de certificação do fabricante, ou adaptador acreditado pelo Inmetro. E o artigo 6º, ele diz que o trânsito de veículos transportadores de contêiner com altura superior a 4,4 metros e 40 centímetros, inferior ou igual a 4,60 metros, somente poderá ocorrer mediante autorização especial de trânsito, concedida pela autoridade com circunscrição sobre a via pública a ser utilizada, com prazo de validade máxima de 1 ano. E no caso de combinação de veículos, né, a ET será fornecida somente às unidades rebocadas. Produto químico. Caracterizam-se pela coleta, né, ou carregamento, né, e transferência, descarga ou entrega de produtos classificados como perigosos pela ONU. Então, o produto químico ele vai ter também um ponto aí de A a B, pode ser fracionado. Aqui, nesse exemplo, eu não vou puxar muito pelo fracionado, vamos usar como exemplo ainda a carga-lotação, mas pode existir produto químico fracionado. No transporte de produto químico pode ser feito tanto em carga dedicada quanto em fracionada, como eu falei, desde que seja respeitado o que determina a lei. Esse segmento, né, ele exige cuidado especial no manuseio e transporte dos produtos e grande conhecimento na legislação que o regulamenta. Um pequeno volume de produto químico errado pode causar danos irreversíveis para a população inteira. A gente tem vários casos aí de produtos aí que causaram danos aí para uma cidade inteira, né? O custo de transporte no segmento químico é maior, porque o motorista ele precisa ter o curso de movimentação e operação de produtos perigosos, né, o MOP. Ele precisa ter kit de emergência, o veículo precisa ter outras licenças aí também, o transportador também precisa ter outras licenças, precisa estar amparado, né, pela legislação, e tudo isso custa dinheiro. E isso torna o custo, né, da operação do produto químico mais alto do que a carga lotação, ou a carga fracionada mesmo, ou do próprio transporte de container, desde que esse transporte, né, a mercadoria dentro do container aí não seja mais valiosa. Então, o produto químico, ele precisa ter esses cuidados, essa atenção aí no transporte. Então, o que regulamenta aí a principal lei, né, a principal resolução é a 5232 de 2016. Ela aprova as instruções complementares ao regulamento terrestre do transporte de produtos perigosos e dá outras providências. Ela é uma boa fonte para se começar a estudar sobre esses segmentos. Depois, né, também tem a NBR 7500, que dita sobre símbolos e risco no manuseio. A NBR 7503, que dispõe sobre ficha e envelope de emergência. O kit de emergência ele precisa atender às NBRs 9735 e 15071, e o veículo precisa ter cronotacógrafo. Apesar do que a crença popular diz aí, a lei diz que todo veículo que transporte produto químico precisa ter cronotacógrafo. Não importa a quantidade do produto químico, seja 1 kg ou 100 kg, ou o tamanho do veículo. Pode ser desde o Fiorino, um carro de passeio, ele precisa ter o cronotacógrafo. É preciso observar as leis federais, estaduais e municipais. Então, existe aí o município, né, que determina a legislação dele para transportar. Por exemplo, capital, São Paulo, ele tem uma legislação só para trafegar ali, quando atravessa a marginal, tem uma legislação só para aqueles trechos ali de 15, 20 quilômetros, uma legislação única, com multa bem salgada aí.
E outras legislações estaduais e federais, né, IBAMA. Então, tem que atender todas elas, tem que procurar conhecer, tem que sempre pesquisar sobre todas as que atende. Depois, né, um outro segmento aí bastante interessante é a carga excedente. As cargas excedentes, elas são cargas que excedem largura, comprimento, altura, massa ou qualquer combinação desses, né? Pode só exceder a largura, só a altura, só o comprimento, só o peso. Ela exige uma análise, né, especial ou estudo, né, quanto ao trecho de transferência da carga entre o ponto A e o ponto B. É um segmento que pode levar, dependendo do tamanho da carga, o estudo da rota pode durar meses, né? A operação de transporte exige equipamentos e equipe especializadas, o que leva aos custos. Então aqui às vezes demora mais tempo planejando, dependendo do tamanho da carga excedente, pode demorar mais tempo planejando o transporte dela, né, a transferência do ponto A ao ponto B, do que a transferência em si. Mas também uma carga, dependendo do tamanho, pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. O pessoal fica aí rodando aí nas rodovias, roda 30, 40 km por hora, 10, dependendo da carga. É um transporte muito bacana, muito legal, exige bastante conhecimento, tem que ter um conhecimento muito grande de engenharia. Obras de artes aí, elas são, tem que ter um conhecimento grande, né, sobre estrutura de rodovia, curva. É bem bacana, né, conhecer esse transporte de carga excedente. É necessário equipamento de transporte mais largos, com maior capacidade de tração, emissão de AET e trafegar por horários e rotas pré-estabelecidas de antemão. Obra de arte, pontes, viadutos, passarela pode se tornar um empecilho para o projeto. Esquinas, ruas estreitas podem viabilizar o projeto. Geralmente, as análises de viabilidade são feitas por engenheiros ou especialistas. Em alguns casos, é obrigatório que determinado estudo seja assinado por engenheiro. Mas a maioria dos casos aí, né? Só que quando eu falo em alguns casos, eu quero dizer, a legislação diz que em determinados casos só com engenheiro ou de determinada dimensão para cima, só engenheiro que pode assinar, que garante, né, que aquele transporte pode ser feito de acordo com o planejado. Então, né, é um transporte bem interessante e ele é regulamentado, né, pela resolução 1 de janeiro de 2016 do DENIT, que ela dispõe sobre o transporte de cargas indivisíveis e excedentes em peso e ou dimensões e para trânsito de veículos especiais. A portaria 46, né, de 27 de dezembro de 2016, da Artesp, ela regula o transporte de cargas excedentes das rodovias concessionadas do estado de São Paulo. E já a portaria número 64, de 2016, também do DER, São Paulo, ela aprova norma para a concessão de autorização especial de trânsito para veículos ou combinação de veículos utilizados no transporte de carga indivisíveis e veículos especiais. Então, São Paulo, ele tem duas portarias aí, uma da Artesp e uma do DER. Elas não entram em conflito uma com a outra. Uma ela regula onde há concessionária e a outra, o DER toma conta das outras vias. Elas se completam, de certa forma. Já o DENIT, ele assume quando a resolução da NTT termina. Lembra que a gente viu lá os 2,60 de largura, 4,40 de altura? Quando excede isso, ou quando excede o independente disso, quando exceder a largura da carroceria do caminhão, o caminhão, digamos, se o caminhão tem uma carroceria de 2 metros, a carga tem 2,10, vai ter que transportar de acordo com essa resolução do DENIT. Então, eu diria assim, o DENIT ele assume quando termina, né, a resolução aí da ANTT. E
E o cuidado também modifica, né? O cuidado ele também tem que ser outro, né? Tem que ter outro conhecimento. O motorista aqui desse transporte de carga excedente, ele precisa ter um curso especializado, como no MOP. O MOP é um curso para se especializar em transporte de produto químico, né? Para o motorista ter os conhecimentos. Já aqui ele precisa ter os conhecimentos, né? Se especializar no transporte de carga excedente, ter os conhecimentos de risco, de condução perigosa, velocidade, os impactos que a velocidade causa, né, na carga. Então, o segmento, né, de transporte, ele é isso, né? Quando a gente segmenta dessa forma, a gente procura conciliar a legislação com a necessidade do cliente para fazer uma boa operação. Lógico que isso não vai impedir de fazer outro tipo de segmentos, né? Mas aí é o que a gente quer entender. Entendendo esses segmentos, olhando para esses segmentos dessa forma, já é possível começar a trabalhar, se especializar, né? Buscar especialização nesse segmento de transporte, se especializar em segmento de carga excedente, de transporte de produto químico, se especializar em transporte de container, redução de custos ali. Tudo isso faz parte do transportador, né? E como orçamentista, é preciso, né, também procurar enxergar de uma forma diferente esses segmentos para entender, né, eles melhor, para conseguir redução de custo, conseguir melhorar, né, o atendimento ao cliente, conseguir ganhar o cliente, conseguir ganhar a confiança do cliente e fidelizar esse cliente. Gente, é o seguinte, eu já me alonguei um pouquinho nesse vídeo, mas é isso que eu queria passar. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu comentário aqui embaixo e vamos para o próximo vídeo aí, vamos correr mais um pouco. E espero que a gente chegue no final, né, com um conhecimento melhor ou maior do que a gente tinha lá no começo, no primeiro vídeo. Obrigado.